Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus se manifestou aos 11 discípulos e disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que creem são estes: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas. Se pegarem serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando puserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, hoje nós somos confrontados pela liturgia que a igreja nos dá, fazendo memória da conversão do apóstolo Paulo. A igreja nos dá uma oportunidade de nós confrontarmos a nossa vida com a vida deste homem que foi marcado, que foi tocado, que foi alcançado pelo Senhor na estrada de Damasco. Existe uma estrada de Damasco na sua vida? Existe um momento que você sempre se recorda, que foi um momento chave, decisivo, onde a sua vida mudou 360 graus. Onde algo de extraordinário aconteceu. Essa é a segunda vez que Paulo fala. Primeiro é nos Atos 9, depois um pouco mais à frente ele vai testemunhar de novo a estrada de Damasco. O momento inicial da corrida, quando ele começou a sua caminhada com Cristo. Onde foi a sua estrada de Damasco? Se você ainda não tem o que falar, o convite que a igreja nos faz é que nós nos abramos a essa experiência. Eu sempre digo em alguns momentos aqui, na Canção Nova, na partilha com irmãos, seja em pregações internas, quando a gente se depara com alguém em crise, vivendo algum momento difícil, eu sempre digo, volta no lugar secreto. Existe um lugar secreto na nossa vida, um lugar que nos dá certeza de que nós fomos profundamente amados, perdoados, redimidos, o lugar do encontro. Volta no lugar secreto do encontro, volta na sua Damasco, para você recuperar de volta as forças, e perceber a sua escolha, e perceber a sua eleição, e perceber sim que Deus te chamou, que Deus te convocou, que Deus te marcou para algo. E quando nós olhamos para o apóstolo Paulo, que hoje testemunha aqui no capítulo 22 dos Atos dos Apóstolos, nós nos deparamos com aquele homem que faz questão de voltar a Damasco, para dizer, foi ali, o lugar onde a minha vida mudou. Eu que era tão importante, cidadão romano, porque era nascido em Tarso, na Cilícia, hebreu, filho de hebreus, da tribo de Benjamim, fariseu, fiel, zeloso.
Mas vai chegar um momento que Paulo vai dizer: tudo isso para mim é lixo diante do grande tesouro que eu encontrei, que mudou a minha vida. Paulo foi selecionado, não eram todos os jovens que estudavam na escola de Gamaliel. Ele foi selecionado, ele era bom, ele era zeloso. Gente, com 5 anos, Paulo, como todos os judeus, principalmente os fariseus, Paulo já professava decoradamente o grande Halel, o Salmo 136, também o Shema. Ouve, Israel, lá de Deuteronômio, no capítulo 6, versículos de 4 a 13, Paulo já, como uma criança, foi sendo treinado na lei. Depois, com 8 anos, ele já recitava de cor todos os salmos do Saltério, 150 salmos. E foi sendo formado, porque às vezes a gente pensa em conversão, porque as conversões atuais que a gente acompanha, eu era um bêbado, eu vivia drogado, e eu fui curado, encontrei Jesus. Paulo não era um drogado, um prostituído, Paulo era um fiel, zeloso. E ele vai até dizer: persegui de morte a igreja. Tornou-se perseguidor, porque para ele essa história de Jesus Cristo era uma grande heresia contra a igreja, ou melhor, contra a religião dos seus antepassados, dos seus pais. E ali aquele homem cheio de zelo começa a perseguir os primeiros, aqueles que fizeram a experiência. Ele vai testemunhar: eu persegui de morte essa doutrina. Então não foi uma conversão moral, foi uma conversão religiosa, foi uma conversão de mentalidade, foi uma conversão tão profunda. E é tão bonito nós percebermos isso, como o nosso Deus é capaz de transformar inimigos em apóstolos. Fala para quem está do seu lado: imagina o que ele não pode fazer com você. Meu irmão, deixa eu falar aqui uma coisa para você. Meu irmão, minha irmã, o cara era inimigo, era perseguidor, ele prendia, aprovava a morte dos cristãos. Ele era inimigo de Cristo, inimigo da igreja nascente. E Deus é capaz de transformar esse inimigo no grande arauto do evangelho, porque Deus transforma a vida daqueles que se deixam transformar e conduzir por Ele. Eu não sei, volto a dizer, qual é a sua Damasco, eu sei qual é a minha e volto nela constantemente. Mas eu sei que se cada um de nós abrirmos o nosso coração, nós faremos a experiência que Paulo fez. E vamos terminar como ele: combati o bom combate, guardei a minha fé e terminei a minha carreira. Diga comigo: eu quero terminar bem a minha carreira de cristão. Eu quero ser fiel até o fim, na minha caminhada. Eu quero, Senhor Deus, ser fiel a Ti, a cada novo dia, até o último dia da minha vida, ou até o Senhor voltar. Me dê essa graça, Senhor, que eu seja fiel, que esse encontro pessoal contigo seja marcante e definitivo na minha vida. E eu quero renová-lo todos os dias, porque o primeiro encontro é aquele que determina o resto da minha vida. Agora, Paulo, depois
desse encontro com Jesus na estrada de Damasco, ele tornou-se um homem extremamente obediente. Se você perceber, ele vai dizer, versículo 6. Ora, aconteceu que na viagem, estando já perto de Damasco, pelo meio-dia, até a hora ele guarda, pelo meio-dia, de repente, uma grande luz que vinha do céu, brilhou ao redor de mim. Aquele que era tão cheio de si, tão cheio da verdade, tão cheio dos conceitos, um homem marcado pela filosofia, literatura, ciência, naquele entroncamento ali onde ele nasceu em Tarso, um homem que falava hebraico, aramaico, grego, o latim do Império Romano, um homem inteligente, altivo. Ele diz, eu caí por terra, e eu ouvi uma voz que me dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Eu perguntei, quem és tu, Senhor? Ele recebeu um golpe, e um golpe definitivo. Muitas vezes numa guerra, porque Paulo estava numa guerra contra os cristãos, uma emboscada pode ser, e quase sempre é, a certeza da vitória daquele que fez a emboscada. E Jesus emboscou Paulo naquela estrada de Damasco, e ele deu o primeiro golpe, e Paulo caiu, não conseguiu mais se levantar daquela soberba, daquele orgulho, daquela vaidade, daquela mente fechada que ele tinha, que não se abria para a novidade do Espírito na vida dele, para entender que Jesus era o cumprimento perfeito da lei, que a plenitude dos tempos tinha chegado. Depois ele vai receber tudo isso por revelação, e nós hoje nos deleitamos nos escritos de Paulo. Mas ele testemunha, eu caí. E ele me disse, eu sou Jesus, a quem tu estás seguindo, perseguindo. Meus companheiros viram uma luz, mas não ouviram uma voz que me falava. Então eu perguntei, o que devo fazer, Senhor? O Senhor me respondeu, levanta-te, vai para Damasco, e ali te explicarão o que deves fazer. Depois desse dia, Paulo foi totalmente obediente à voz e à ordem de Deus. Nós que temos uma Damasco, temos sido obedientes a Deus. Nós que temos uma história para contar. Nós carismáticos, temos uma história para contar do nosso encontro pessoal com Jesus. E como tem sido o nosso caminho de obediência a Cristo. Nós podemos dizer que temos vivido como Paulo. A partir daquele momento ele se levantou e continuou o caminho dele, mas em profunda obediência à orientação de Cristo, ao Espírito Santo, que depois que Ananias foi lá e impôs as mãos sobre ele, o batizou, e que ele recebeu o Espírito Santo, ele foi orientado, teve a vida orientada pelo Espírito, era um homem profundamente carismático, de oração, vivia consideravelmente e firmemente a sua oração pessoal, a sua oração carismática. Paulo vai dizer, ninguém fala em línguas mais do que eu. Profetizava, era cheio dos carismas. Um homem que é o cumprimento daquilo que hoje o Evangelho de Marcos, no capítulo 16, vai nos narrar. Eis os sinais que acompanharão aqueles que crerem. Expulsarão os demônios em meu nome, falarão novas línguas, se beberem veneno ou pegarem em serpentes, não serão atingidos, e aqueles que estiverem enfermos, eles impuserem as mãos, estes ficarão curados. Nós vamos ver a história de Paulo nos Atos dos Apóstolos, nós vamos ver essa palavra do mandato missionário de Jesus cumprido na vida de Paulo. E na minha vida como cristão que encontrei Jesus, como eu tenho vivido, como eu tenho experimentado a minha conversão,
Eu tenho me rendido a essa voz, eu tenho seguido a direção do Espírito, eu tenho seguido a direção que Deus me dá, para eu perseverar e chegar no fim, dizendo como Paulo: combati o bom combate, guardei a minha fé e estou terminando a minha carreira. Eu preciso obedecer, eu preciso ter intimidade com Deus, eu preciso viver uma vida íntima, de profundo relacionamento com o Senhor, abertura ao Espírito Santo, fidelidade à igreja, para que eu, no final, possa receber a coroa da vitória. Segura na mão de quem está do seu lado e diga: meu irmão. Balança a mão dele, diga: meu irmão. Paulo nos ensinou: sabemos que o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu, e nenhum coração foi capaz de sentir. Balança a mão desse irmão e diga: vale a pena pagar o preço, vale a pena manter-se constantemente em comunhão com o Senhor, totalmente obedientes à sua palavra, instruídos pela igreja, abertos ao Espírito Santo, vivendo a vida nova. Balança a mão desse irmão: vale a pena todos os dias renovar esse encontro com Jesus. A graça da conversão, a graça do batismo no Espírito Santo. Balança a mão dele, porque aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam, nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu, e nenhum coração foi capaz de sentir. Mas só aquele que se deixa conduzir por Deus é capaz de compreender isso. Diga para ele: entenda a cabeça dura. O que Deus tem para nós é algo tremendo. Por isso que Paulo vai dizer, como que nós começamos a missa no canto de entrada? Viver para mim é Cristo, morrer para mim é ganho. É ganho. Não há outra questão. Quando se é cristão, não se para de lutar. Triunfarei sobre o mal, conquistarei troféus. Não há outra questão. Quando se é cristão, não se para de lutar. Até chegar ao céu. Até chegar ao céu. Diga comigo: é luta, é batalha, é voltar no lugar secreto. É voltar no lugar mas secreto. É certeza, mas é certeza de que em Cristo eu vou alcançar a vitória definitiva na minha vida. Eu vou alcançar o céu. Essa é a certeza que precisa perpassar a nossa vida, a nossa caminhada, o nosso coração. Nós precisamos mudar a nossa mentalidade e entender que os combates, os sofrimentos do tempo presente não se comparam à glória que há de ser revelada em nós, no céu, aquilo que Deus tem reservado para nós. Nós precisamos entender que a cruz um dia vai passar, que o sofrimento, a crise vai ser vencida, mas Cristo é aquele que nos dá a vitória. Eu vivi uma situação agora no final das minhas férias. Estava na minha cidade, numa quinta-feira, convivendo com uns amigos. Daí a pouco o telefone tocou. Era um aviso de um acidente com uma família amiga. E aí eu fiquei assustado num primeiro momento. Até que chegou a notícia dizendo que uma jovem tão querida, tão amada, dessa família de 16 anos, uma
fiel intercessora de um grupo de oração de jovens. Ela tinha me levado na rodoviária em Campos junto com o namorado dela, numa vez que eu fui em casa. E eu vi a busca, a luta daquela jovem pela santidade, e chegou a notícia que ela tinha falecido no acidente. Meu Deus! E aquela noite eu fui para casa angustiado, eles estavam voltando de uma praia, e eu falei, Deus, falei até para o meu amigo, a coisa mais difícil do ministério sacerdotal é essa hora, a última. Para mim é. Eu falei, o que eu vou falar para eles amanhã? E aí o Espírito Santo falou assim, professe a fé. E aí eu rezei o credo ajoelhado aos pés da minha cama. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Aí fui, Criador do céu e da terra. E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na ressurreição da carne, na vida eterna. Ali, o Espírito Santo me fez parar. Creio na vida eterna. E Deus falou para mim, você crê? Eu creio na vida eterna. Eu creio na promessa que se estabeleceu sobre a vida daquela jovem querida e na vida de tantos queridos nossos, porque um dia eu encontrei esse Jesus, mas eu não o encontrei para ficar aqui, para a semente, eu encontrei para ir morar no céu, e ela terminou a carreira dela fiel a Jesus Cristo, e eu precisava declarar ali a fé. Eu creio na vida eterna, eu creio no céu. Essa é a obra que o Espírito Santo faz na nossa mentalidade, no nosso coração. Paulo vai nos ensinar, já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo, pois a lei do Espírito e da vida faz parte de mim. Paulo vai dizer, quem nos separará do amor de Cristo? Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo. Mas em tudo isso nós somos mais que vencedores. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades nos separarão do amor de Deus revelado em Cristo Jesus. É Ele que vem nos encontrar nesse dia 25 de janeiro de 2017 e dizer para mim e para você o que eu tenho preparado para aqueles que me amam, para aqueles que optam por mim, para aqueles que seguem um caminho de conversão. É o céu, e vale a pena lutar por esse céu, vale a pena pagar o preço, vale a pena derramar o sangue, vale a pena chorar, vale a pena ser perseguido lá no seu grupo, aonde você está, vale a pena servir, vale a pena não ser, muitas vezes, aplaudido ou gratificado com pelo menos um obrigado, vale a pena, em vista daquilo que nós vamos receber. A conversão nos encaminha para essa experiência. O que devo fazer, Senhor? O que devo fazer? Mas eu pergunto para você, e aqui eu vou caminhando para terminar. A sua conversão tem gerado um impacto aonde você está? Porque olha o que Deus fez com esse homem. Ele caiu, se levantou, ficou 3 dias cego, recebeu o batismo com o Espírito Santo e saiu para testemunhar.
Saiu para testemunhar. Se nós formos fazermos os cálculos, teve período que ele ficou doente, período que aconteceu um monte de situação, as rejeições, tudo aquilo, talvez ele tenha tido no máximo 15 anos de ministério, e olhe lá, olha o impacto que esse homem gerou. A nossa conversão precisa ser uma profecia para esse mundo, as pessoas precisam ver em nós o Cristo. As pessoas precisam ver em nós a misericórdia. As pessoas precisam ver em nós esse amor. As pessoas precisam ver em nós essa seriedade, esse comprometimento que nós precisamos ter. E aqui eu não estou colocando peso, pelo contrário, porque isso para mim me faz ser livre. Porque esse é o meu chamado, eu sou chamado a dar um testemunho de santidade nesse mundo. Eu sou chamado a ser luz, eu sou chamado a ser sal nessa terra. Eu sou chamado a ser testemunha. Chegou a hora de nós virarmos a mesa e de conquistarmos aquilo que é nosso. O inimigo já alcançou espaço demais no meio do seu povo e nesta terra. Porque se nós assumirmos verdadeiramente quem nós somos, João Paulo II, parafraseando Santa Catarina de Sena, falando com jovens numa jornada mundial da juventude, ele dizia: se vocês forem o que vocês devem ser, vocês vão colocar fogo no mundo. E deixa eu dizer uma coisa aqui no quintal de casa. O Papa Francisco disse naquela reunião com a Renovação Carismática lá no estádio em Roma. Perguntaram para ele o que o Papa espera da Renovação Carismática Católica. Ele disse: eu espero que vocês batizem toda a igreja no Espírito Santo. Foi só isso. Porque o batismo no Espírito Santo não é propriedade nossa da Renovação Carismática, é da igreja, é para todo mundo. É avivamento para as nações. O que o Papa espera da Renovação Carismática Católica? Que ela leve a efusão, o batismo no Espírito Santo para toda a igreja. Porque nós entendemos, nós experimentamos, agora nós levamos. Segura na mão dessa bênção que está aí e diga: ei, Deus conta com você, aleluia, ô glória. Balança a mão desse irmão e diga: Deus conta com você. Você está disposto? Está disposto? Paulo diz: ai de mim se eu não levar o evangelho. Balança a mão dele e diga: o tempo se abreviou, querido. Jesus está voltando. É a nossa vez. Quanto mais, balança a mão desse irmão e diga: quanto mais o pecado crescer, a maldade, mais será derramado o Espírito Santo sobre a igreja para ela ser um sinal profético na humanidade. Mais Deus tem para nós, mais poder, mais unção. Mas se a gente não buscar, se você se acomodar e quiser ser só isso, não queira ser só isso. Queira ser muito mais para salvar aqueles que ainda estão perdidos. Deus escolheu você como Ele escolheu o apóstolo Paulo. Ananias nem queria, mas Deus convenceu Ananias. Feche um pouquinho os seus olhos. Respira fundo aí. Deus maravilhoso, hein? Volta lá na sua Damasco. Volta lá. E agradeça a Deus pelo seu encontro pessoal com Ele. Se você, quando o padre dizia, você não consegue detectar Damasco da sua vida, fala para Jesus: eu quero encontrá-lo, Senhor, dessa maneira. Mas eu queria que você orasse nesse momento. Se você quiser orar em voz alta, nos estatutos desse santuário está escrito, porque eu trabalhei nos estatutos que eu era o reitor. Está escrito: o santuário do Pai das Misericórdias é um santuário carismático. Está lá nas constituições, foi assinado pelo bispo da diocese. É um santuário carismático, onde se promove o batismo com o Espírito Santo, um encontro pessoal com Jesus, onde se promove a misericórdia de Deus, a cura. Então ora aí carismaticamente, como nós carismáticos gostamos de orar. Seja livre agora,
para falar com Jesus e dizer: Jesus, obrigado, obrigado porque o Senhor me encontrou. A iniciativa foi sua, Senhor. Como o Senhor teve a iniciativa de ir ao encontro de Paulo, ali de Saulo de Tarso, e transformou em Paulo, grande apóstolo. Obrigado por aquele encontro. Quando o Senhor mudou a minha vida, o Senhor deu sentido a tudo. O Senhor deu sentido a tudo. O Senhor deu brilho. O Senhor deu a mim a oportunidade de querê-lo, de desejá-lo, de experimentá-lo de uma maneira tremenda e poderosa, Senhor. Obrigado por aquele encontro. Mas eu não quero ficar simplesmente lá. Eu quero ir além. Eu quero encontrá-lo todo dia. Mas eu preciso, Senhor, eu preciso ser batizado com Teu Espírito de novo. Eu preciso ser avivado, Senhor, pelo poder do Seu Espírito e avivado na missão. Eu não posso mais perder tempo. Paulo não perdeu tempo porque Paulo esperava o Senhor voltar na geração dele. O Senhor não voltou, mas Ele preparou um povo. Ele preparou um povo fiel. E nós queremos ser esse, Senhor, que preparam esse povo disposto para a sua segunda vinda. Nós queremos ser este, Senhor, que testemunham com a própria vida que Tu és o Senhor, que vale a pena, Senhor, aviva o nosso coração, aviva o nosso coração, para que nós sejamos a resposta que esse mundo precisa, esse mundo que está distante do Senhor, para que nós sejamos, Senhor, um sinal profético, para que exista profecia nos nossos olhos, para que exista fogo, Senhor Deus, nas nossas palavras, para que exista, Senhor Deus, sentimentos de misericórdia para com aqueles que estão caídos, perdidos no nosso coração. Dá o mesmo ardor, dá o mesmo fervor que Tu destes ao apóstolo Paulo. Revela-te a nós, Senhor, revela-te a nós, e que nós sejamos revelação. Ajuda-me, Senhor, do Senhor desprendido para esse aquilo mundo, que não é Deus. Teu, Senhor. A começar na nossa casa, Auxilia-nos, no nosso trabalho, na nossa comunidade paroquial, na nossa cidade. Realiza, Deus, na nossa vida a Sua obra. Obrigado porque o Senhor acredita em mim, que um dia também fui Teu inimigo e o Senhor me chamou de amigo, me escolheu para estar tão perto do Senhor. Obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Deus. Eu queria que você olhasse para esse irmão que está do seu lado, desse um abraço nele e diga: Deus te escolheu para você fazer a diferença. Aleluia. Para você ser profecia. Deus te escolheu. Deus escolheu você. Ele não se equivocou. Como Ele escolheu o apóstolo Paulo, Ele elegeu você para te encontrar, para dar sentido à sua vida e para fazer de você um grande sinal. Um sinal no meio da juventude, você que é jovem, no meio das famílias, você que é casado, no meio das crianças, você que tem um ministério com as crianças, na intercessão, na acolhida, aonde você estiver servindo. Deus escolheu você para ser testemunha, como Ele escolheu o apóstolo Paulo. E eu sei que se aquele homem se abriu, um único homem fez aquele grande movimento, imagina nós, o que nós somos capazes de fazer se nós nos abrirmos. E eu sei que Deus tem um novo para nós. Se você acredita, pode aplaudir o Senhor, porque Ele tem um novo para nós. Aplauda você que está dizendo o seu sim. Aplauda agora o seu irmão que foi chamado, que foi escolhido por Deus, que está aí do seu lado. Aplauda os padres que foram chamados, que foram escolhidos para ser esse grande sinal do poder de Deus nessa geração, nesse tempo. Aplauda a igreja do Senhor Jesus Cristo, a igreja una, santa, católica e apostólica. Faz barulho para essa igreja, celebra essa igreja, a igreja do Senhor. Diga comigo: obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Deus. Porque o Senhor me olhou, porque o Senhor me escolheu e me escolheu, me chamou
me chamou, acreditou em mim. acreditou em mim. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. E hoje, Porque o hoje, que eu quero fazer o que eu quero fazer é um compromisso. é um compromisso. Eu vou seguir em frente. Eu vou seguir em frente. Eu não vou parar. Eu não vou desistir. Eu não vou desanimar. Eu não vou desanimar. E eu conto com a sua graça. Eu conto com a sua graça. Amém. Amém. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Podemos nos sentar. Faz um pouquinho de silêncio para que a palavra caia no seu coração, que é terreno fértil, e ela produza 100%. Essa palavra que é viva, eficaz, mais penetrante que uma espada de 2 gumes, capaz de separar medulas e articulações, alma e espírito, julgar as atitudes do coração. Obrigado, Senhor. Muito obrigado. cançãonovaplay.com. Assine já!